seus contratos a um qualquer operador. Em segundo lugar, porque o próprio operador que podia fazer oposição à Sport TV, que é a PT, ter, digamos, feito esse pedido à Autoridade da Concorrência para ser sócio da Sport TV. E, portanto, ele na prática não tinha ninguém no mercado que lhe comprasse os direitos e o Benfica não teve outra alternativa que não colocar os seus próprios direitos no seu próprio canal de televisão, porque dessa forma contornava a questão da cláusula do direito de preferência. Portanto, também a pergunta que faz ou que foi feita, uma das perguntas que foi feita é como é que acha, qual é a posição que o Benfica tem nesta matéria, portanto é tornar claro e público que o Benfica também deduziu oposição à operação de concentração e obviamente que o Benfica está a seguir aquilo que eu diria metaforicamente o caminho das pedras, porque obviamente que nós mandámos fazer um estudo a uma empresa inglesa sobre quanto é que valeriam os direitos económicos e desportivos se fossem negociados centralizadamente pela Liga. E a premissa essencial desse estudo, e esse estudo serviu de esteio à queixa que foi apresentada em outubro, e por isso é que eu acho paradoxal que no seguimento da queixa a PT e a Zone venham pedir a fusão na Sport TV. Um dos pilares dessa queixa é que para haver, digamos, que o problema neste momento não é o facto de a Liga vender ou não vender centralizadamente, que o problema está no facto de não existir concorrência. Portanto, tomam como pilar de base para a avaliação dos direitos negociados centralizadamente pela Liga o facto de haver concorrência entre os dois principais plataformas de venda de conteúdos em Portugal, que é a Zone e a PT. E a conclusão a que chegam, de acordo com um survey que fizeram, portanto fizeram uma sondagem, é que atualmente todos os clubes da primeira e segunda liga recebem 60 milhões de euros de direitos de transmissão televisiva e que se os direitos fossem centralizados na liga e houvesse concorrência entre a PT e a Zone, isto é, cada uma com o seu canal de transmissão, e se fossem seguidas as melhores práticas recomendadas, aliás, pela Comissão Europeia e pelo Departamento da Concorrência da União Europeia, que é vendas em pacotes de jogos e de plataformas, em que nenhum dos compradores possa ficar com 100% dos pacotes, que é essa a melhor best practice que está definida pela própria Comissão Europeia, pelo Departamento de Concorrência. E abrindo aqui um parênteses, a queixa também foi assinada por um antigo diretor da Concorrência, da Autoridade da Concorrência da União Europeia, pelo Damien Neven, a queixa que apresentámos em outubro. E, portanto, dizia eu que esse estudo económico dizia que, havendo concorrência no mercado, que os direitos de transmissão televisiva não valeriam para os clubes de 60 milhões, mas valeriam entre 100 a 147 milhões de euros. Essa conclusão empírica também Vossa Excelência chega com muita facilidade para a análise das próprias contas da PPTV. A PPTV, como disse, compradora exclusiva dos direitos de transmissão televisiva dos clubes da Liga Zone, Sagres e da Segunda Liga ao longo dos anos. Nos anos que, se Vossa Excelência quiser pedir as contas, que são públicas, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, portanto, nos anos 2008, 9 e 10, para um volume de negócios de 90 milhões de euros, médio, a empresa teve 30 milhões de euros de resultado líquido positivo, todos médio, anual. E distribuiu, portanto, dos 90 milhões ficou com 1/3 e distribuiu 2/3 pelos clubes, grosso modo. Analisando o cash flow, a EBITDA da empresa, e tendo em conta que ela coloca os clubes em contrição financeira porque tende a pagar-lhes no fim do ciclo desportivo em vez de no início, e recebe adiantadamente dos sponsors, quer da primeira linha, quer dos canais de subscrição, que aliás tinham uma queixa, a Cabo Visão já tinha apresentado uma queixa contra a PPTV por considerar que ela a Sport TV coloca no mercado de forma discriminatória aquele conteúdo beneficiando os grandes distribuidores, porque obrigam o pagamento, em vez de ser em função do número de assinantes, leva logo à cabeça um preço fixo de entrada, o que faz com que os pequenos não consigam sequer aceder ao conteúdo, e portanto há uma queixa que está também, posso dar conta, na Autoridade da Concorrência sobre essa matéria. Estava eu a dizer que, por uma mera análise empírica das contas da PPTV, se verifica que os clubes andaram a ser prejudicados durante todo este tempo, só na primeira cadeia de valor, porque a PPTV depois vende os direitos à Sport TV,
Portanto, só no primeiro degrau da cadeia de valor metia ao bolso sistematicamente 30 milhões de euros. Como eu dizia, o EBIT era entre 40 a 50 milhões de euros por ano, todos os anos, nesse período. Portanto, eu tendo verificado esta constatação empírica, mandei fazer um estudo. E para mandar fazer um estudo independente, mandei fazer aos ingleses, mandei fazer a alguém que não tivesse nada a ver com Portugal, porque senão corria o risco de ter aqui um estudo que não tivesse de acordo com a realidade do... Quanto ao modelo, a própria Comissão Europeia, no Livro Branco do Desporto, publicou em 2007, recomenda às ligas profissionais que centralizem nas próprias ligas a negociação dos direitos de transmissão televisiva. Isso veio na sequência de um conjunto de casos que a Comissão Europeia fez, a própria autoridade, a Unidade da Concorrência da União Europeia desencadeou, quer contra a Liga Inglesa e a Sky, quer contra a UEFA, em que foram-se estabelecendo um conjunto de recomendações e de best practices para a matéria. E a conclusão a que se chegou é que o futebol é uma pirâmide e o futebol é uma competição com regras muito específicas. E, como sabe, tem regras de relegação. Nós não temos, como ao contrário dos americanos, ligas fechadas, temos ligas abertas. Temos uma disparidade muito grande entre os rendimentos da primeira e da segunda liga. Temos o facto dos clubes de futebol assinarem com os futebolistas contratos a 4 e 5 anos e quando são relegados para a segunda liga verem-se de repente sem as mesmas fontes de receita que tinham. Portanto, tendo em conta a economia específica do futebol, faz sentido haver monopólio na venda dos direitos. Portanto, é a própria Comissão Europeia que o recomenda. E ressalvando um conjunto de questões. Primeiro, solidariedade horizontal, isto é, entre os clubes das próprias ligas profissionais. Nós o que verificamos nos clubes onde não há negociação centralizada é uma forte disparidade entre os clubes do topo e os clubes da base. Portugal e Espanha são caracterizados pelos clubes da Primeira Liga receberem do topo 10 vezes mais do que os clubes do final da Primeira Liga. Em todas as ligas centralizadas, como eu disse há um bocadinho na Liga Inglesa, a diferença entre o topo e a base é 2/3, e a liga que é menos distributiva, que é a Liga Italiana, anda no cerca dos 50%. No nosso caso, portanto, como lhe disse, é de 1 para 10 a diferença entre os primeiros classificados da Primeira Liga e os últimos classificados da Segunda Liga. A questão torna-se ainda mais gritante no que diz respeito à chamada solidariedade vertical. Isto é um dos elementos que a Comissão estabelece como best practice e também está previsto em todas as outras ligas, em todos os modelos. É um modelo em que as receitas da venda da Primeira Liga são uma parte afeta à Segunda Liga. Como sabe, os jogos da Segunda Liga têm um interesse comercial muito reduzido. E em todas as ligas, a Segunda Liga vive, no caso até a Inglaterra, a Segunda Liga até a Amadora, 10% das receitas da Primeira Liga são afetas integralmente à Segunda Liga. Para Vossa Excelência fazer uma ideia, a Segunda Liga Inglesa recebe mais dinheiro do que a Primeira Liga Portuguesa, do que a Primeira e a Segunda Liga Inglesas na sua totalidade. Só com esses 10%. Que a Liga Portuguesa, que a Primeira e a Segunda. E, portanto, em todos os modelos que existem, quer na Liga Francesa, quer na Liga Holandesa, quer na Liga Alemã, portanto, há uma forte solidariedade entre os clubes do topo e os clubes da Primeira Liga da base e os clubes da Segunda Liga, para permitir a sustentabilidade da pirâmide do futebol. Porque nós não podemos ter futebol de qualidade no topo se não tivermos uma base consolidada. Eu até costumo usar uma metáfora, que é a seguinte. Nós, de acordo com o estudo da Comissão Europeia de fevereiro deste ano, que foi feito a propósito dos 20 anos da atual chamada Lei Bosman, da Lei das Transferências de Jogadores, concluiu que Portugal é o único país da Europa com resultado positivo na venda de jogadores. Nós vendemos entre 2001 e 2011 1.000 milhões de euros de jogadores de futebol profissional e com resultado positivo de 400 milhões de euros e somos o único país da Europa que assim acontece. E eu costumo usar a metáfora do cego, que é como temos fracas despesas correntes, se nós compararmos as receitas correntes dos nossos clubes com todos os congêneres europeus, verificamos um fraco peso em mix, em percentagem, não estou a falar em valor absoluto, no peso das receitas das transmissões televisivas e das receitas comerciais. E um forte peso nas receitas extraordinárias, que é a venda dos jogadores. Isto é, os nossos presidentes são os então autênticos heróis. Começam o ano sempre a pensar, para fazer face às suas despesas recorrentes, ou conseguem vender um jogador ou estão, passa a expressão, em maus lençóis. E, portanto, eu uso o paradoxo do cego, que é como temos pouco desenvolvida uma determinada capacidade, desenvolvemos ou hiperdesenvolvemos
outras capacidades e, portanto, de uma dificuldade fizemos uma oportunidade. E, portanto, aquilo que a Liga pretende implementar na Liga Portuguesa é, dado que há clubes que estão dentro da nossa Liga, que estão numa situação de conflito de interesses, porque estão a morder a mão de quem os alimenta, porque, no fundo, quem alimenta o futebol continua portanto, muitas pessoas diziam que o banco de futebol é o Olivetti Esportes. A operação, a afirmação é paradoxal, porque, sendo parcialmente verdadeira, ela é totalmente distorcedora da realidade. Porque, na realidade, quem paga aos clubes para eles se manterem à tona da água é o Olivetti Esportes. Mas, como eu lhe disse, paga-lhes mal, porque lhes paga pouco, e paga-lhes tarde. E, para te manteres numa situação de contrição financeira, ainda por cima paga-lhes em letras, com obrigados a contá-los e andarem sempre ali numas habilidades. E, portanto, há de convir que eu sentar-me na Assembleia Geral a pedir aos clubes para me virem atrás de mim, assinarem a oposição ou deduzirem uma queixa contra aquele que lhes tem pago todos os anos, é uma situação complicada. E, portanto, eu tenho assumido eu próprio, individualmente, as dores dos clubes. Isto é, tenho eu feito por eles aquilo que eles não tendem a não poder fazer por eles. E, portanto, aquilo que eu entendo, e depois de muito ponderar após 1 ano e meio na Liga, é de que a melhor maneira de colocar o problema, dado que há clubes em conflito de interesses, porque são detidos e participados pela pessoa que é prejudicada pela centralização dos direitos, por aquele fenómeno que eu falei, e isso constitui um dos pilares do abuso da posição dominante, de acordo com o professor Luís Cabral, que é a integração vertical que o detentor dos direitos tem, porque ele detém participações nos clubes e detém participações nos distribuidores, quer na zona, quer na PT. Portanto, esse é um dos pilares. E, portanto, o que eu achei que a melhor forma de colocarmos o debate é retirá-lo de dentro da Liga e pô-lo na Assembleia da República. E, portanto, aquilo que vamos ponderar e colocar aos clubes é criar um projeto de lei de cariz popular, subscrever o maior número de assinaturas necessárias para submeter a esta Casa um projeto de iniciativa legislativa que vise a centralização, porque é o melhor modelo, não há dúvidas, basta olhar para as outras ligas para ver que nós somos os únicos, neste momento, a termos uma situação de desequilíbrio e, portanto, que a situação que vamos propor, seja ela o modelo inglês, francês, italiano, holandês, qualquer um deles é melhor do que temos. Portanto, nós vamos seguir o figurino da lei italiana, porque é muito o nosso modelo da ordem jurídica muito parecido, e depois os clubes decidirão, quanto à questão da redistribuição, qual o modelo que entendem mais adequado. Permita-me só uma pequena interrupção. Gostaria só de lhe perguntar se ainda tem várias perguntas por responder. Eu penso que estou quase a responder a todas. Não, é só para perguntar à Comissão se tem alguma oposição a que o tempo do Dr. Mário Figueiredo possa ser extensível, de modo a deixarmos esclarecimento cabal às perguntas. Portanto, não há problema de continuarmos a ouvir o Sr. Doutor. Não há problema. Pronto, Sr. Doutor, faz favor. Obrigado, bem-aja. Quanto ao acordo de confidencialidade, como as suas próprias palavras diz, ele é confidencial. Isto é, quando a Sport TV, portanto, a PT e a Zona apresentaram na Autoridade da Concorrência o pedido de concentração na Sport TV, dão conta que o respectivo acordo parasocial entre eles tem uma cláusula de não concorrência que eles declaram ser confidencial e que não abrem, digamos, o livro e não mostram o seu conteúdo. E é aqui que entra a minha preocupação enquanto cidadão deste país, já não tanto enquanto Presidente da Liga. Porque se na realidade as duas principais fornecedores, e voltando ao princípio, de